Opa, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Meu nome é Caleb e dessa vez não será apenas um relatório, serão 3 relatórios diários, porque eu não esqueci, mas eu não pude fazer os 2 últimos, né? Por alguns motivos. Já vou deixar bem claro. O de anteontem eu não consegui fazer por quê? Porque eu mal uso meu celular. E aí quando eu vou usar o celular, ou ele está descarregado ou ele está prestes a descarregar. E foi o que aconteceu, quando no meio da gravação aqui, já ia dar 10h30, o celular simplesmente descarregou. E eu tava no meio da gravação, eu pensei, não, pô, não vale a pena continuar a gravação, botando pra carregar, vou demorar bastante, vou dormir de 11 horas, sendo que eu tenho que ir pra escola no outro dia, então não faria sentido. Eu preferi deixar pro outro dia, que no caso foi ontem. Sendo que ontem, quando eu terminei de estudar totalmente, já eram 10h30. E aí não deu. E eu coloquei para hoje. Então hoje eu estou aqui cumprindo, são 10 horas agora. E aqui eu vou tentar ser o mais sucinto nos 2 últimos aqui para falar logo o de hoje. Anteontem eu comecei indo de fato para a escola, então anteontem foi a minha ida de fato para a escola, porque segunda-feira eu não cheguei aí para a escola. Eu fui, mas aí de 8h30 eu saí e aí eu voltei de 11 horas, né? Mas anteontem eu fui para a escola. Não, na verdade não foi anteontem. Foi ontem que eu fui para a escola. Porque anteontem eu ainda tive que sair. Anteontem eu saí porque eu precisei ir para a junta militar pela manhã. Então não fui à escola anteontem. E aí eu acabei conseguindo chegar em casa de 10 horas. E o que acontece? De 7 horas da manhã até 7h30 eu botei ali 30 minutos de estudo, consegui colocar. E quando foi de 10 horas que eu cheguei em casa, comecei a estudar umas 11 e pouca, consegui fechar uma hora aí, de 12h30 mais ou menos, com algumas pausinhas ali. Então coloquei uma hora aí nessa parte da manhã, por conta dos fatores, né, que me impediram de fazer mais. Depois eu almocei e eu cheguei a estudar depois, a partir de umas 1h30. Eu fui de 1h30 até 10 horas da noite. E daqui as metas que eu coloquei para esse dia, que foi no caso anteontem. Sempre coloco arrumar um ambiente. Depois eu coloquei aula ao vivo do Renato Passos. Por que eu botei ao vivo? Porque eu pensei que de manhã ia dar tempo de eu assistir. Mas eu acabei saindo de 7h30, então não deu certo. Fiquei bem triste, né? E acabei não concluindo essa tarefa. Depois eu decidi fazer o tab de 2023 de novo, né? Eu não sei se o segundo eu tinha começado, não lembro. Mas eu fiz. Depois eu coloquei exercício de genética, fazer 60 a mais. Consegui fazer, mas eu não gostei muito. Por quê? Porque eu fiz os 40 primeiros eu estava com uma taxa de assertividade bem alta. Do 41 até os 60, não gostei muito, porque não era nem porque eu estava errando, mas é porque eu não vi o conteúdo que ele estava cobrando, que era interações gênicas, e não tem na plataforma. Eu fiquei com muita raiva, estava demorando muito para fazer as questões, estava tendo que pesquisar as coisas, enfim, não gostei. E aí fiquei com raiva mesmo, demorei bastante, porque nesse dia eu só fiz 13 questões de matemática, eu queria ter feito pelo menos umas 25 para juntar ali com as 60 de genética e fazer 85 questões, ficar parecido com segunda-feira que eu fiz 84. E aí não deu por conta disso, que tinha questões mais difíceis, eu estava focado em realmente acertar porque eu sabia e não simplesmente acertar por chute, né? Eu queria acertar porque eu sabia. E eu não sabia, tive que pesquisar bastante. Mas foi isso, né, nesse dia. E aí eu poderia até ter feito mais, só que essas questões, né, eu não sabia o conteúdo e aí não valia tanto a pena. Depois, o que que eu tive, né, finalizando ali genética, eu fui para a aula do Assad, que foi de história de novo, nesse dia foi bem denso. E aí terminou a aula lá do Assad, eram as 9 e pouca, e eu ainda fui jantar ao mesmo tempo que finalizava ali algumas aulas do ciclo de construção de Dinâmica 3. Então, esse dia aí eu consegui colocar 9 horas de estudo, foi muito bom. Mas por conta de eu não ter conseguido assistir a aula do Renato Passos e ter essas questões aí todas de assuntos bem mais à frente, eu daria 8,5, tá? Eu acho que segunda-feira ainda foi melhor do que esse dia. E aí, 8,5 para esse dia, mas foi um bom dia, né? E agora para o de ontem, tá? Ontem sim, eu realmente fui à escola,
porque, enfim, não tinha mais o que fazer, né? Não tinha mais alguma coisa que eu pudesse colocar no lugar de ir à escola, algo mais importante, então tive que ir. E o que que eu pensei? Eu pensei assim, pô, cara, eu não quero ficar sem fazer questões, porque eu vou chegar em casa e aí de 1h30 ali eu já queria estar com uma certa carga de questões feitas. E o que que eu fiz? Eu imprimi a prova que eu estava fazendo do Enem 2023. Na verdade, eu imprimi a prova do Enem 2021, né? De manhã eu imprimi a prova do Enem 2021, levei para a escola, fiquei fazendo em alguns períodos de tempo que eu tinha na sala, mas foi bem pouco ali. Mas o tempo que eu mais aproveitei foi no primeiro horário, que foi a aula da educação física, e por causa de um problema que eu tô nas costas, eu não pude participar da aula da educação física. E aí eu iria ficar só olhando. Mas ao invés disso, eu levei o papel com as questões e fiquei fazendo questão durante 45 minutos. E eu consegui fazer algumas ali, não fiz o que eu deveria ter feito, né, que eram, bom, se são 45 minutos, né, eu deveria ter feito ali umas 15 questões, mas não deu para fazer 15 porque tem muito barulho, né, e aí desconcentra, mas eu fiz 6 no início. Fiz 6 no início, levei para a sala, né, fiquei assistindo aula normal, e aí quando foi no intervalo, eu levei de novo, não fui ficar conversando, besteira. Eu nem fico conversando muito, né? Só fico rodeando a escola. Mas aí nesse dia, eu decidi me sentar numa mesa ali que as pessoas normalmente ficam comendo. Botei ali e fiquei fazendo questão também, durante 15 minutos. E aí durante 15 minutos eu consegui fazer ali o ideal, né? Que é para ser feito. Fiz ali 5 questões, mais ou menos. Acho que foi 5 ou foi 6 questões que consegui fazer. E isso foi muito bom, porque eu cheguei em casa já com uma carga de questões feitas. Isso já me deu um up, né, inicial. E aí cheguei em casa, 1h, consegui começar já meus estudos com basicamente 15 questões feitas, né? E foi muito bom, né? 12 eu acho, mais ou menos. E aí eu comecei de fato. Quais foram as metas que eu estipulei? Botei ali também arrumar um ambiente, fazer tab de matemática 2023 para terminar o que eu tinha começado anteontem, tá? Ah, e aí eu fui para a aula do Assad depois. Tem uma coisa arriscada aqui que era estudar interações gênicas, mas eu não estava afim, né, de ver sozinho ali, né, um conteúdo novo, sendo que logo após eu teria que ir para a aula do assado, eu preferi deixar isso para outro dia, no caso hoje, né. E aí depois fui para a aula do assado e eu botei aqui embaixo fazer questões ou flashcards, no caso eu fiz questões do Enem 2021 de natureza da parte, não, fiz questões do Enem 2023 de natureza, porque eu já tinha terminado matemática, né, 2023, eu fui fazer a natureza agora, né? E aí, aqui embaixo eu coloquei construção, que era o seguinte, simplesmente continuar o ciclo de construção que eu estava assistindo. Terminei uma aula lá de dinâmica 3 e foi isso. Ontem eu finalizei com 8 horas e 11 de estudo. Ah, eu nem falei, né? Anteontem eu tive uma carga total de 73 questões resolvidas. Poderia ter sido mais, só que infelizmente não deu, né? Por daquelas questões que tinha bem mais à frente de um assunto que eu não tinha visto. Ontem eu fiz 55 questões. Por que que eu fiz 55 questões? Porque eu estava focado em destrinchar meus erros em matemática, no que eu estava errando ali, porque eu estava fazendo tab, né? E eu fiz tab tanto de 2023 quanto de 2021 ontem, né? E aí eu estava focando bastante nisso. E aí eu acabei fazendo só 55. E também porque a aula do assado foi bem longa, tá sendo bem longa e não tô conseguindo encaixar quando eu acabo, né, para fazer questão, fica muito corrido. Enfim, foi isso. Ontem eu também dou uma nota de 8,5, tá? Não dou uma nota de 9, enfim, porque eu queria ter estudado interações gênicas, mas a aula do Assad cobriu muito tempo. Isso não é ruim, eu gosto bastante das aulas de história, mas é porque eu queria também ter visto interações gênicas, então eu dou 8,5. E finalmente para hoje. Hoje foi um dia bem corrido, porque eu tô com um problema nas costas, como eu falei, e eu tô no tratamento. Só que o tratamento foi hoje, tá sendo na terça e na quinta, né? No caso, segunda-feira eu fui pela manhã, só que mudaram o horário e agora eu vou ter que ir à tarde, então eu não vou ter mais como perder a aula de manhã para conseguir aproveitar meu dia. E aí hoje eu tive que ir à tarde
Então isso comeu ali 3 horas do meu estudo, pô. 3 horas não, 2 horas do meu estudo. Que eu tenho à tarde, né? Porque eu tive que sair de 1h30. Eu moro longe do local onde eu faço tratamento. Finalizei tudo de 2h30 lá. E eu tive que voltar pra cá, só que demora 30 minutos. Cheguei aqui de 3 horas. Consegui começar meus estudos de 3h30. E aí eu pensei, pô, na melhor das hipóteses eu consigo fazer 7 horas. Na melhor das hipóteses. Só que, bem, sempre tem as pausinhas, sempre tenho que fazer alguma coisa ali, a outra. E não consegui fazer 7 horas de estudo totais. Mas eu coloquei aqui como meta, ó, arrumar um ambiente sempre, então é esse aqui de baixo, tá? Tá curtinho justamente porque eu teria pouco tempo. Arrumar um ambiente, fazer um tab de matemática, no caso, estou fazendo de 2020. E aí hoje eu fiz a mesma coisa, levei a prova hoje de manhã para a escola. Fiz ali 2 questões no início da aula, porque o professor não tinha chegado. Fiz, mas quando fui para um intervalo, e aí no intervalo consegui fazer ali 4 questões muito boas. Fiz 4 questões, cheguei na sala, fiz mais uma, então no caso teria ali 7 questões resolvidas. Cheguei em casa, terminei de fazer algumas ali que eu tinha que fazer, né? Então foi esse o tab de matemática que eu fiz. Depois eu coloquei aqui, ó, eu fiz do lado, tá? Interação gênica. Então, de fato, hoje eu estudei sozinho interação gênica, que eu precisava estudar, mas eu ainda não consolidei tudo, ainda falta algumas coisas. Por exemplo, atavismo, eu não sei o que é, mas eu vi atavismo e outra coisa. Tem outra coisa que eu também não lembro, que era... Enfim, depois eu lembro. E depois eu botei aqui, ó, a aula do Assad, que estão incríveis, sensacionais. Hoje foi muito bom. E foi isso que eu fiz hoje, né? Não acho que foi um dia excelente, porque eu tive pouco tempo de estudo. No total, hoje eu fiz 42 questões, né? Eu acho que foi 45, na verdade. Eu tenho que ver ali, mas foi por aí, 45, 42. E tive uma carga total de 6 horas de estudo. Não consegui fazer 7 horas, não consegui fazer 8 horas, uma pena, mas eu vou me organizar melhor nos dias que eu tiver que sair à tarde e vou acordar mais cedo para conseguir colocar uma hora e meia, porque se eu fizer isso me ajuda bastante a concluir a minha carga horária de fato. E aí o fato de eu ter tido 9 horas de estudo anteontem me ajudou bastante na carga horária quando você pega a média, né? Então você pega, na segunda eu fiz 8 horas, mais 9 tem 17, mais 8 tem 25, mais 6 tem 23. Eu teria ali quase que 8 horas de estudo na média. Enfim, hoje não foi o melhor dos dias, mas amanhã vai ser melhor. Eu acredito que eu vou conseguir acordar mais cedo e vou fazer ali 9 horas de estudo, pelo menos 10 horas talvez. E é isso, bem, foi isso aí. Ah, os meus 3 relatórios de desempenho diário tá aí finalizado, não queria deixar pendente. Deixa o like aí se você gostou, comenta aí como que foi o seu dia também, como tá sendo, né? E é isso, vamos lá, rumo ao topo.